Irmãos, nós observamos que aqui, nesta mensagem, trata, podemos dizer, de dois assuntos, mas como a nossa doutrina, ela é única, é a palavra de nosso Senhor Jesus, então nós entendemos que tudo é necessário nós observar para que nós possamos realmente sermos vencedores nesta igreja, nesta terra. Como diz nesta mensagem, o primeiro assunto falando sobre o ministério da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, mas também esses conselhos orientando dos perigos que existem na vida e também sobre o proceder daqueles que por algum motivo não vigiam e podem às vezes até prejudicar sua vida, sua família, inclusive o seu ministério. Mas como irmãos, nós estamos sempre aprendendo e cada oportunidade que nós temos, nós aprendemos mais, nem que seja um pouquinho, nós aprendemos mais. Então nós aproveitamos nossas reuniões para aprender sobre tudo aquilo que nos ajuda a entender principalmente o mistério da salvação. E temos, irmãos, até a letra de um hino que diz assim: das boas coisas desta vida, as melhores eu escolhi para mim. Eu escolhi seguir a Santa Avó Rosa, eu escolhi seguir o Santo Irmão Aldo, eu escolhi, irmãos, aprender através dos ensinos como servir a Deus, como ter uma vida que realmente eu possa estar a todo momento sobre o amparo desses santos poderosos. E além de eu viver bem com todos, primeiramente com a família, com os amigos, mas também com os nossos irmãos na igreja onde nós reunimos. E esse direito, irmãos, de se reunir na igreja foi dado por nosso Deus, Deus dos tempos mais antigos, onde se reunia nos templos, é para que as pessoas sintam-se acolhidas e umas às outras possam se ajudar, para que todos sejam vencedores. Pelo menos esse é o ideal. Então, quando nós observamos, irmãos, o trabalho glorioso desta igreja apostólica, primeiramente, irmãos, nós entendemos que todas as pessoas que se denominam apostólicos, alguns mesmo que não tenham a oportunidade de frequentar reuniões, porque às vezes vive distante, mas sabe que tem o direito de participar, porque aqui é onde que as pessoas todas se identificam-se, ou pelo menos deveriam se identificar, primeiramente pela fé. É o que nos une diante de Deus e os seus santos. Por que eu vou para a reunião da minha igreja? É porque eu creio no poder da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Mas porque eu creio no Santo Irmão Aldo e na Santa Avó Rosa? Foi eles que me fizeram entender realmente o verdadeiro mistério da salvação, do perdão dos pecados, da verdadeira vida com Deus que Jesus trouxe para nós. E também eu venho para as reuniões porque foi através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo que eu aprendi a amar Maria Santíssima. E eu aprendi a confiar no poder dos santos de Deus. Então eu venho para a reunião, irmãos, é porque eu penso assim, é porque eu acredito assim, é porque eu creio assim. Só que quando eu chego na reunião, eu não chego sozinho, porque eu vou encontrar, como aqui hoje e também em muitas congregações que nós temos, eu vou encontrar muitos irmãos, muitas irmãs, muitas crianças, muitos jovens, muitas pessoas de mais idades, muitas famílias e às vezes até alguns visitantes, que quando ouvem falar desta igreja, dessa doutrina, eles também vêm aqui conhecer. Então, irmãos, e nós viemos porque nós se identificamos, primeiramente pela fé que nós temos nesses santos de Deus. Eu só venho na reunião, eu só faço parte desta igreja, porque eu creio que ela é de Deus, é dos céus, é da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo.
Mas também, irmãos, o que faz nós procurarmos a servir a Santa Avó Rosa na obra desta igreja é porque nós aprendemos, irmãos, que aqui nós se identificamos também pela nossa forma de viver. Até quando nós conversamos um com os outros, nossos irmãos, nossos amigos, nós percebemos que os assuntos são coerentes, porque nós falamos só coisas boas. Quando nós vamos visitar os nossos irmãos, não é proibido, irmãos, nós ir na casa do irmão, um dia de folga, um dia que não prejudique a reunião, mas desde que esse passeio produza vida. Eu tenho que levar alegria para aquela pessoa que eu vou visitar e receber a alegria dele. Irmãos, e para que isso aconteça, eu preciso ter sempre em mente, em primeiro lugar, o temor ao reino dos céus, a Deus e aos seus santos, e também esta fé viva nesses santos, que faz eu, mesmo que eu não veja com os olhos, mas que a todo momento eu saiba que eu estou sendo vigiado. Eu estou na casa, eu estou na rua, eu estou lá na casa do meu irmão fazendo uma visita, mas eu estou sendo vigiado por santos poderosos. E é por isso, irmãos, que toda esta convivência tem que ser harmoniosa. E eu tenho que levar alegria e trazer alegria para a minha alma, me sentir bem na casa dos meus irmãos. E para isso acontecer, irmãos, precisa ter muita vigilância, muito cuidado. Ensino, nós temos, eu li agora a mensagem que os irmãos ouviram, são lembretes, palavras divinas, que Jesus trouxe para nós, que a Santa Avó Rosa ensinou para nós, e que o irmão Aldo sempre procurava nos transmitir. Então nós temos esses ensinos, irmãos, que se eu for na casa de alguém, na casa do irmão, visitar o meu irmão, meu amigo, e eu não vigiar, e eu começar lá na casa daquele irmão, falar mal do outro meu irmão, irmãos, eu estraguei todo o meu passeio. Porque veja como diz nesta mensagem, que a língua, irmãos, veja como que é um órgão tão importante e maravilhoso. Primeiro que se nós não tivesse língua, nós não conseguíamos engolir os alimentos. É ela que faz o movimento ali para que nós consiga engolir aquilo que nos alimenta, ou até mesmo beber uma água. Olha, Deus é tão bondoso. Então deu esse pequeno órgão que tem uma função maravilhosa. Irmãos, se ela não estiver bem, eu não consigo nem sentir o sabor dos alimentos, porque é através do paladar, da língua, que nós sentimos o sabor. Se está doce, está salgado, está azedo. Então nós sentimos ali, além dela ajudar nós, irmãos, e é ali que nós desenvolvemos a fala. Olha que dom maravilhoso, nós poder falar. O ser humano, além dele pensar, ele fala. Então, é algo preciosíssimo. Então, veja, irmãos, que nós sabemos que é tão importante, então vamos zelar. E o mais importante, irmãos, até quando vamos orar, nós temos, através desse meio da dicção que nós falamos, que nós vamos falar com Deus. Mas, irmãos, esse bem tão precioso que Deus deu para nós, se eu não vigiar, ele pode me levar ou levar a qualquer pessoa à condenação da sua alma. Porque é através desse mesmo sentido de falar, irmãos, que uma pessoa pode blasfemar contra o Espírito Santo, que é o único pecado que não tem perdão. Então, se uma pessoa, irmãos, não tomar cuidado com o que ele fala, às vezes ao fazer uma crítica, eu nunca esqueço, irmãos, do ensino da doutrina, que diz, irmãos, sobre o poder do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Supremo no reino dos céus, é o Espírito do Pai, o Espírito Santo, da onde é a fonte de todo o poder, de toda a sabedoria, de toda a unção. O Espírito de Deus que governa os santos, os anjos, e é o que dá unção para o povo de Deus na terra. Sem essa unção, irmãos, nós não teríamos graça. Por isso que fala graça. Ficaria sem graça.
As pessoas poderiam até se perguntar, mas por que eu estou aqui na igreja hoje? Poderia estar em casa, poderia estar fazendo isso ou aquilo. Porque se a pessoa perder a graça, a unção do Espírito de Deus, fica vazio. Irmãos, e diz na doutrina que muitas vezes quando uma pessoa humilde, simples, vai fazer sua oração, esse Espírito de Deus tem a alegria e a honra de vir ali ficar ao lado da pessoa. Isso é da doutrina. Mesmo que a oração da pessoa chegue aos céus, sem a necessidade do Espírito Santo vir, mas como ele tem esse poder inexplicável, muitas vezes ele pode vir ao lado da pessoa para receber aquela oração, ou às vezes até para ajudar a pessoa a cantar um hino, por exemplo. Às vezes a pessoa vai cantar aquele hino, tem tanta dificuldade, às vezes tem dificuldade para falar, ou às vezes dificuldade para executar o som das palavras. Tem pessoas que têm dificuldade para falar, mas ele tem tanta vontade de cantar um hino, mas a sua voz não ajuda, mas a sua fé é tão valiosa, às vezes a sua vida diante de Deus é tão maravilhosa, que o Espírito Santo pode vir ali. Imagina, irmãos, essa pessoa às vezes cantando com tanta dificuldade, e o outro que não tem essa sabedoria, irmãos, ele pode olhar e fazer pouco caso daquela pessoa ali, às vezes até um deboche, às vezes humilhar aquela pessoa sem saber, às vezes que pode, eu não estou dizendo que sempre, mas pode estar ali ao lado daquela pessoa, pela humildade dela, o Espírito de nosso Deus. Irmãos, e se nós pudéssemos ver com esses olhos, será que alguém teria coragem de falar alguma coisa? Jamais. Irmãos, e disse Jesus que quem falar ou qualquer coisa contra o Espírito de Deus pode cometer um pecado, irmãos, que jamais ele terá perdão. É muito perigoso. Como disse sempre o santo irmão Aldo, com as coisas de Deus não se brinca. Então veja, irmãos, que eu estou falando que da mesma forma que a pessoa às vezes pode não vigiar ou utilizar a sua língua que é tão importante, tão necessário para levar uma palavra de vida. Às vezes vai fazer uma visita para alguém no hospital. Irmãos, nós somos muito, podemos dizer assim, somos muito importantes quando tudo vai bem. Saúde, as contas tudo paga, tudo em dia. Mas, irmãos, às vezes um vírus, uma doença, às vezes mesmo com todo o tratamento de saúde que existe hoje, a pessoa às vezes não reage, vai se abatendo, vai ficando fraca e vai vendo os seus dias chegar. Irmãos, e aí a situação fica difícil. A pessoa começa a buscar, às vezes até ajuda, além dos céus, mas ajuda de outras pessoas, e às vezes é exatamente ali que um dos irmãos, com a sabedoria e a humildade, vai lá, vou visitar meu irmão, minha irmã está doente. Vai lá no hospital ou na casa, chega lá, irmãos, e é com essa capacidade dele falar que ele vai dar uma palavra de esperança, de fé, de vida. Confia na Santa Vó Rosa, isso daí a Santa Vó faz o que precisar. Irmãos, vai fortalecer. Veja como a gente pode usar das duas formas. Ou mesmo como eu disse, às vezes mesmo visitando um irmão, podemos ir lá conversar tantas coisas boas que tem para falar. Irmãos, esse mundo, mesmo o poder do mal estando no mundo, mas pela misericórdia de Deus ainda é preservado tantas coisas boas nesse mundo, tanto para nós viver como para falar, para contar para as pessoas sobre a sua vida, seu trabalho, seus negócios, sua família. Mas tem pessoas, irmãos, que ele não consegue. Isto é, não consegue porque não quer, porque não vigia. 2, 3 conversas, ele já lembra que ele tem que falar mal de alguém. Ele tem que reclamar de alguém, às vezes do seu emprego, às vezes do seu patrão, da onde que ele está ganhando o seu salário, e às vezes ele está lá contrariado e falando mal, ou às vezes falando mal das autoridades, do governo. Fala mal do governo, desse governo, daquele governo. Fala mal, às vezes faz parte da sua vida falar mal. Irmãos, a pessoa faz isso porque ele não sabe o perigo que ele está correndo. Porque, irmãos, se ele usar essa capacidade que Deus deu para ele para o mal, ele irá prestar conta. Às vezes uma palavra mal falada, irmãos, para seu irmão, para seu amigo, essa pessoa pode não estar preparado para ouvir e pode até deixar da igreja. Deixar da igreja, ou às vezes ele estava meio fraco, às vezes até usa como desculpa, não vem mais na igreja.
Irmãos, e a pessoa que assim fizer vai prestar conta. Então, irmãos, como eu disse no princípio, das boas coisas desta vida, as melhores nós escolhemos. Primeiro, seguir tudo que a Santa Avó nos ensinou, tudo que o Santo Irmão Aldo ensinou para nós, irmãos, muitas vezes até sem falar nada. Nós lembramos, irmãos, que o Irmão Aldo falava muito pouco, ele não era de falar muito. Mas, irmãos, quando nós via ele, cada passo que ele dava era um exemplo de humildade, um exemplo de vida, um exemplo de perdão, um exemplo de amor ao próximo, um exemplo de respeito à pessoa humana. Quanto respeito o Irmão Aldo tinha pelas pessoas. Irmãos, pessoas que se fosse pelo nosso juízo, não teria direito nem de chegar perto do Irmão Aldo. Irmãos, e às vezes essas pessoas, o Irmão Aldo é o que mais ele ajudava. Mais ajudava. Então veja, irmãos, que ele é o exemplo de nossa vida. Então nós viemos para esta igreja, como eu disse aos irmãos, viemos para a reunião, primeiro, irmãos, porque nós se identificamos pela nossa fé. Todos que estão aqui, eu creio que estão aqui, é porque crê na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo, senão não estariam aqui. Segundo, irmãos, é que a nossa fé nos ensina que as nossas reuniões têm vida para a nossa alma. Através da nossa meditação, dos nossos hinos, da nossa música, do nosso encontro, nós recebemos da unção de Deus que nos dá vida, nos faz vencer, nos dá força. E a doutrina nos dá sabedoria para nós desviar do mal, dos perigos que existem nesse mundo. Irmãos, eu sei que é difícil para alcançar a perfeição. A nossa doutrina é perfeita, mas nós somos humanos. Nós somos humanos e cada pessoa tem uma capacidade para lutar. Tem aqueles que têm mais facilidade para entender o valor da doutrina, para amar o seu irmão, o seu próximo. Tem outros que têm mais dificuldade. Às vezes precisa ter mais paciência com ele. Então, irmãos, é um trabalho em conjunto que a Santa Avó Rosa faz para salvar a todos. E ela quer, irmãos, além de salvar a todos que já estão aqui, ela quer salvar outras almas. Porque se nós não lutarmos, irmãos, para valorizar esse trabalho interno da nossa igreja, fica difícil para a Santa Avó salvar outras almas que ainda estão no mundo, pessoas boas, pessoas que ainda não compreenderam a nossa doutrina, mas são pessoas boas. E a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo quer salvar a todos, enquanto é tempo. Irmãos, então vamos lutar pelo bem, vamos lutar pela obra dessa igreja. É tão bom, irmãos, quando há união na família, na congregação, no trabalho da igreja, onde há humildade, um sempre valorizando o trabalho do outro, engrandecendo o trabalho do outro, valorizando, irmãos. Não deixe o orgulho entrar na sua vida, irmãos. Muitas pessoas perderam a graça de Deus porque se orgulharam. Muitas vezes conseguiram fazer um bom trabalho na igreja e não vigiaram e se orgulharam. Se orgulharam. E alguns se orgulharam tanto que não conseguiram nem mais ficar na igreja. Se sentiram tão importante, tão valorizado que não encontrou mais espaço dentro da igreja e saiu da igreja. Outros às vezes ficam, mas não conseguem compreender que esta igreja, irmãos, é dos céus, é de Deus nosso Pai, é de Jesus, é dos santos. E é tão importante, irmãos, nós entender isso, porque aí haverá a unidade, a força espiritual, o amor entre todos, para que todos possam se olhar como verdadeiros irmãos que amam a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo. Irmãos, eu sei que nós lutamos para isso, é o nosso objetivo. A cada oportunidade nós aprendemos mais e em nossas orações sempre buscamos com muita fé, pedimos à Santa Avó que nos ajude a vencer, nos livre do mal, não nos deixe cair em tentação, mas que nós possamos prosperar nesta fé para defender a obra do reino dos céus. E eu desejo que os irmãos continuem sempre assim, com esta bondade, com este espírito de amor e com muita vigilância, irmãos, para não perder aquilo que recebem da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Amém. Irmãos, nós vamos finalizar nossa reunião. Eu agradeço a presença de todos e desejo também amanhã poder mais uma vez contar com a presença de nossos irmãos. Convido para ficar em pé,
para nós finalizar nossa reunião. Em sentido de reverência, nós vamos orar. Glorioso Deus, nosso Pai, muito agradecido estamos por ter passado esses momentos preciosos de nossa vida e nossa reunião. Aqui nós buscamos sabedoria, buscamos entendimento, aprendemos com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, a viver cada dia melhor, poder servir ao nosso Deus e também poder desenvolver em nossa alma o verdadeiro sentimento do amor, do perdão, da paz, para que possamos ser unidos. Santa Avó Rosa, queremos te servir nesta igreja, como filhos de Deus, defender o seu nome, o nome do Santo Irmão Aldo. Queremos, Santa Avó, expressar com gratidão de nossa alma a alegria que temos de ser apostólico, de ser seguidores da Senhora, de Jesus, da Virgem Maria. Querido Deus, abençoe nosso povo, nossos ouvintes da Hora Milagrosa, também a todos aqueles que nos acompanham, assistem nossas reuniões online, também mesmo os internautas que não são apostólicos, mas Santa Avó, eles podendo assistir nossa reunião, a Senhora possa também ajudá-los para que eles recebam esta virtude da vida, do amor, e também possam ser contados como filhos de Deus. Querido irmão Aldo, em nome de Jesus, da Virgem Maria, agora eu peço que atenda o pedido de oração, que os teus filhos colocaram seus nomes nesta caixinha com muita fé. Sabem, Santa Avó, que estão precisando da Senhora, precisando da sua bênção, se estiverem doentes, se estiverem muitas vezes passando por lutas, problemas no trabalho, na família, a Senhora Santa Avó tenha misericórdia deles, e também todos esses que estão orando, com as mãos levantadas aos céus, buscando muitas vezes o perdão para as suas faltas, tenha misericórdia. E agora despede todos nós, Santa Avó, em teu santíssimo nome, e também todo o poder celestial seja louvado e glorificado hoje para sempre. Amém. Paz do Senhor para todos.